Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso, um prazer como sempre inenarrável poder estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo as mais importantes dicas, as mais importantes notícias sobre a geografia do Brasil. Tenho certeza que com as nossas aulas você estará mais do que bem preparado e, sobretudo, aprovado para o concurso da Polícia Militar, que logo logo chegará, portanto, em suas mãos. Vamos, portanto, ao quadro para que nós possamos dar continuidade à nossa preparação. Vem comigo, vamos lá. Pessoal, como de costume, eu sempre trago, portanto, aqui o meu e-mail, repetindo sempre que eu estou à disposição de vocês no Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Terei enorme prazer, portanto, de auxiliá-los no que for preciso. Atenção, o nosso tema de hoje é urbanização. Pessoal, falar sobre a urbanização é, sem dúvida alguma, falar sobre um dos temas mais gostosos, um dos temas mais deliciosos que existe na geografia. Esse tema, ele é importante, sobretudo, porque ele passa não só por uma construção física, mas por uma construção afetiva, uma construção de histórias, de laços culturais, uma construção, portanto, de amizades, de elos, que perpassam, portanto, as gerações, as décadas. Se nós, por exemplo, analisarmos a construção urbana de uma grande cidade como Fortaleza, perceberemos que as praças, para além do concreto, elas são recheadas, portanto, de poesia, de arte, de sentimento, são lugares de convivência e que marcaram, portanto, gerações. Mas a urbanização também ela é compreendida através de um fenômeno que é exatamente relacionado não só à infraestrutura, como até mesmo ao deslocamento populacional. Como assim, Pedro? Eu te explico. Para que um país ele seja considerado urbano, existem dois critérios que não podem, em hipótese alguma, ser esquecidos. Que critérios seriam esses? Para um país ser urbano, ele necessita, portanto, de uma infraestrutura urbana, ou seja, ele necessita de aparelhos que são constituídos e são aparelhos fundamentais para o exercício da cidade. Nós vamos observar que a grande diferença, a dicotomia, a grande separação do urbano e do rural não é uma tarefa tão fácil. Se nós perguntássemos a vocês a diferença básica entre o urbano e o rural, muitos de vocês, sem dúvida alguma, diriam que a diferença está relacionada, portanto, às atividades econômicas. Ah, Pedro, na área rural nós temos a agricultura, na área urbana nós temos o comércio. Gente, já não é mais assim. Se nós analisarmos hoje em dia, o meio urbano, mesmo sendo 100% urbano, ele também é dotado de atividades agropecuárias. Como também o meio rural, mesmo sendo 100% rural, ele é dotado de atividades urbanas. Eu te explico. Hoje no meio rural, por exemplo, nós temos inúmeras atividades que são essencialmente, tradicionalmente urbanas, tais como o comércio, os serviços, a hotelaria, a hospedagem, os shopping centers, os cinemas, praças de alimentação e tantas outras que nós poderíamos, portanto, mencionar. Quando nós analisamos os grandes centros urbanos, percebemos, por exemplo, como é o caso de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade 100% urbana, segundo o IBGE, certo? Isso aqui é segundo o IBGE. Segundo o IBGE e segundo o IPESC, o Instituto de Pesquisas Econômicas do Ceará, que você pode, inclusive, pesquisar sobre esse dado, nós vamos observar que Fortaleza é uma cidade 100% urbana. Mesmo ela sendo 100% urbana, isso não elimina o fato dela possuir, portanto, atividades que sejam essencialmente rurais. Existem em Fortaleza, por exemplo, muitas regiões de criação de animais, existem muitos hortifruti-granjeiros, região de produção de regiões produtoras ou de produção de, por exemplo, hortaliças, fruticulturas, como também a própria granja, como eu já mencionei. Então, gente, o que é que nós precisamos compreender nessa aula, que é uma aula fundamental, uma das mais importantes para a sua aprovação? Sempre que falarmos em meio ambiente urbano, não se esqueça de uma coisa. Para um país ele ser considerado urbano, é necessário que ele tenha uma infraestrutura urbana, uma série de aparelhos urbanos necessários, fundamentais ao funcionamento da cidade. E quando eu falo em equipamentos urbanos, eu me refiro, portanto, à zona de tratamento de esgotos, pavimentações, rede elétrica em ótimo funcionamento, serviços de água encanada, tudo que nós possamos imaginar. Quando eu me refiro, portanto, ao meio rural, nós vamos perceber que muitas dessas áreas ainda sofrem de uma carência muito grande em relação a essas questões. Só que,
Para além da infraestrutura, que é fundamental para se compreender o espaço urbano, é necessário compreender também que o espaço urbano ele é compreendido por uma predominância da população local. Ou seja, o que é que nós vamos perceber? Se nós voltarmos a 80 anos, em 1930, perceberemos, por exemplo, que o Brasil, até aquela presente data, era um país predominantemente rural, por vários motivos. Primeiro, a maior parte da população brasileira morava no campo e, portanto, do ponto de vista populacional, o Brasil ele era rural e as cidades brasileiras ainda não haviam sofrido o processo de urbanização que elas começarão a sofrer entre meados da década de 30, mas sobretudo 40 e 50. Ou seja, o Brasil até 80 anos atrás, ele era um país, portanto, essencialmente rural, e esse país ele só veio conhecer esse processo de urbanização de maneira propriamente dita a partir, portanto, da década de 40 do século XX. Pedro, eu posso dizer que ainda no século XIX, durante, por exemplo, o período imperial, essa urbanização ela já foi, digamos assim, iniciada. Podemos dizer que durante o período imperial foi dado o pontapé inicial? Claro, podemos. A urbanização ela não acontece da noite para o dia. A urbanização, nós podemos sim observar que ainda no período imperial, algumas mudanças pelas quais as cidades passaram, nos permitem, portanto, afirmar que a urbanização ela começou lá durante o período imperial. Só que é importante sempre ressaltar que esse processo ele vai realmente se fortalecer apenas durante o século XX, quando nós vamos passar pela chamada Revolução Industrial Brasileira da década de 30, que foi uma revolução conduzida pelo então presidente Getúlio Dornelles Vargas, tá ok? Volta comigo então ao quadro para que nós possamos aqui analisar alguns desses aspectos. Gente, essa é a cidade brasileira. Observe que a cidade brasileira ela pode ser compreendida sob duas perspectivas. Atenção! Sempre que falarmos em expansão das cidades, não se esqueçam que as cidades elas se expandem de forma horizontal, é a chamada horizontalidade, mas as cidades elas também se expandem de maneira vertical, é a chamada verticalidade. Sempre que nós analisarmos as cidades, nós perceberemos que elas, inicialmente, se expandem para os lados, horizontalmente, sobretudo destacando que esse processo de horizontalidade, ele vai ser o responsável, por exemplo, pela ocupação das áreas marginais, das áreas periféricas, sobretudo das áreas de risco, e quando já não há mais espaço para se expandir para os lados, inicia-se o processo de verticalização. A verticalização, gente, é exatamente o processo de construção dos grandes edifícios, dos grandes arranha-céus. Fortaleza é uma cidade dominada por edifícios. Nós temos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, que também são da mesma forma recheados de grandes edifícios, de grandes paredões. Na verdade, nós vamos observar que o processo de urbanização hoje, ele é um processo que passa muito mais por uma preocupação relativa a essa construção que é promovida em grande parte pela especulação imobiliária, do que propriamente pelo processo, por exemplo, de preservação do meio ambiente. Nessa imagem que vocês observam agora, vocês conseguem identificar algum espaço verde na cidade? Isso aqui é interessantíssimo, gente. Olha, não existe espaço verde. Qual é o espaço verde que a gente está identificando aí? Nenhum. Isso significa dizer que esse processo acelerado, desordenado e, por vezes, irresponsável, ele é, portanto, um dos mais responsáveis pelo prejudicial processo que nós enfrentamos hoje, que é o processo relativo ao desmatamento, à destruição dos habitats naturais, aos parques urbanos, que são fundamentais para controlar o gradiente térmico de temperatura. Pedro, o que é o gradiente térmico? São as oscilações de temperatura que nós temos. É incrível analisar que nos grandes centros urbanos hoje, praticamente não se registra mais nenhuma porção verde da cidade. Fortaleza, nos últimos 40 anos, desmatou 95% da sua vegetação. Ou seja, Fortaleza é praticamente um deserto. Mas o mais interessante é que as pessoas elas não param de destruir, não param de desmatar, mas eu nunca vi ninguém gostar de andar no sol.
As pessoas elas sempre procuram uma sombra para caminhar. As pessoas quando caminham no centro ou pelas ruas da cidade, elas sempre caminham no lugar onde você tem sombra. Mas é interessante que na hora de desmatar, esse processo ele não é levado em consideração. E aí a gente hoje padece de uma elevação de temperatura muito forte, que tornam, por vezes, as nossas vidas nos grandes centros insuportáveis. Tá ok? Gente, sempre que falarmos em cidades, não se esqueçam que as cidades elas podem ser classificadas quanto à origem em cidades espontâneas e cidades planejadas. As cidades espontâneas são aquelas que são, portanto, naturalmente criadas. Vou te dar um exemplo. Existem cidades que são, por exemplo, criadas a partir de rodovias ou estradas, ou simplesmente o entroncamento. O entroncamento é a encruzilhada, certo? O entroncamento de estradas. Era muito comum, certo, na época colonial, cidades e povoados serem formados exatamente nesse entroncamento de estradas. Assim como nós temos, por exemplo, cidades que se desenvolveram às margens dos rios. Existem, por exemplo, cidades que se desenvolveram ao redor de fortificações, como é o caso de Fortaleza, ao redor de fortes. E nós temos, portanto, inúmeros outros exemplos. Os principais são esses: o entroncamento de estradas, rios ao redor de fortes, importantes rotas comerciais, se você quiser acrescentar, também é um dos principais fatores responsáveis por isso. Se nós pegarmos, por exemplo, Icó, uma cidade localizada, portanto, ao sul do estado do Ceará, nós vamos observar que Icó, gente, foi uma cidade que foi desenvolvida a partir de importantes rotas pecuárias ou pecuaristas. Essas rotas da pecuária ou rotas pecuaristas foram das principais responsáveis pela criação desta importante cidade. Mas, voltando, portanto, nós vamos perceber que as cidades espontâneas, elas são cidades naturalmente criadas. Já as cidades planejadas são aquelas que são construídas, criadas segundo um plano, segundo um projeto, que terá por objetivo exatamente realizar um planejamento meticuloso da construção de cada um dos empreendimentos. Temos Brasília, temos Belo Horizonte, temos Palmas no Tocantins, temos Teresina, temos Nova Jaguaribara aqui no Ceará como os principais exemplos, portanto, de cidades planejadas, beleza? Gente, como eu disse para vocês, a urbanização brasileira, ela vai ter, portanto, um destaque em especial a partir da década de 40, mas, infelizmente, a nossa urbanização, ela foi uma urbanização absolutamente sem planejamento, uma urbanização anômala. O que significa isso? Anômala vem de anomalia, vem de desorganização, vem exatamente de falta de planejamento, falta de critérios. É sempre importante entender que a urbanização do Brasil é uma urbanização tardia. E se ela é uma urbanização tardia, a consequência direta desse tardiamento será exatamente uma falta de planejamento, uma desorganização. Não se esqueçam que, quando o Brasil iniciou o processo de urbanização, o Brasil estava muito, gente, mas muito atrasado em relação aos países desenvolvidos. O que aconteceu então foi que os países desenvolvidos, por terem iniciado esse processo ainda no século XVIII, eles iniciaram um processo de maneira lenta, de maneira organizada. Já o Brasil foi um processo rápido e desorganizado. Não só o Brasil, mas os países subdesenvolvidos e emergentes, eles têm uma característica comum. Todos eles sofreram uma urbanização rápida, porém uma urbanização desordenada, que pode ser compreendida, no caso do Brasil, em 3 principais períodos. Gente, olha que períodos importantes esses que vocês não podem esquecer. O primeiro período que nós temos, ele vai de 1940 até 64, ano do golpe militar. Nós vamos observar que ao longo desses 24 anos, a população urbana, ela praticamente duplicou entre esse período, motivada pela expansão industrial. Gente, não esquece das estatais, como por exemplo, nós vamos ter a criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, da própria Vale do Rio Doce, que é a atual Companhia Vale. Temos, por exemplo, também as questões relativas, portanto, às siderúrgicas, ao petróleo, como nós já mencionamos, chegando a aproximadamente 31,5 milhões.
Nós vamos perceber que o segundo período, gente, ele vai de 64 até 85, que é exatamente o período da ditadura militar. A ditadura começou em 64, terminou em 85, tendo, portanto, 21 anos de duração. Nesse período, pela primeira vez na história do Brasil, a população ela passou a ser predominantemente urbana, do ponto de vista numérico, fazendo dessa maneira com que ela fosse, portanto, uma população de aproximadamente 52 milhões de habitantes. Fato impulsionado em grande parte pela criação do Estatuto do Trabalhador Rural e pela grande expansão industrial nos centros urbanos. Nós vamos observar que muitos trabalhadores rurais abandonaram o seu espaço rural e veio para o grande centro urbano em busca de melhores condições de vida, como a própria oferta de trabalho nas indústrias, que inicialmente foram instaladas nos grandes centros, também atraíram, portanto, esses profissionais. Já o terceiro período, ele começou em 85, ele vai até os dias atuais. É um período no qual a população urbana brasileira ela chega a níveis muito relevantes de 81% dos brasileiros morando nas cidades, ocasionando muitos dos problemas urbanos também vivenciados no dia a dia dos grandes centros, tais como os próprios processos de engarrafamento, os processos, por exemplo, de inchaço no que diz respeito à oferta de serviços. Não se esqueçam, bora pegar o exemplo de Fortaleza, que é sempre muito importante, e até porque Geografia do Ceará faz parte do teu conteúdo. Nós vamos observar que no caso de Fortaleza, nós temos um problema muito sério. Hoje, dos quase 90 milhões, dos quase 9 milhões que existem no estado do Ceará, o estado do Ceará ele tem 8,8 milhões de habitantes. Bora arredondar para 9, é um número muito próximo. Dos quase 9 milhões de habitantes que existem em todo o estado do Ceará, praticamente 3, ou seja, um terço, está em Fortaleza. Fortaleza hoje é uma cidade que possui 2,8 milhões também. Bora arredondar para 3. É sempre importante arredondar esses números, não tem problema nenhum, até porque nós estamos fazendo arredondamentos próximos, de 2,8 para 3, aproximadamente é um dado muito próximo. E o que nós vamos perceber é que, se eu tenho 9 milhões em todo o estado e eu tenho praticamente 3 milhões só em uma cidade, nós vamos perceber que eu tenho uma péssima distribuição de habitantes. Não se esqueçam que o Ceará possui 184 municípios e desses 184, um deles possui, portanto, 3 milhões de habitantes, que é Fortaleza, e nós teremos, portanto, 183 municípios para o restante, que no caso seriam 6 milhões. Então, é uma péssima distribuição de habitantes em nosso estado. Quais são as consequências? As consequências estarão relacionadas diretamente ao processo de inchaço populacional, é o que nós chamamos de macrocefalia urbana. A palavra macrocefalia, macro significa grande, cefalia, cabeça. A grande cabeça é exatamente o fato de Fortaleza ser a capital do estado, ou seja, a cabeça é quem administra o estado, e por ela ser grande demais. E dessa forma nós vamos ter não só a ocupação de áreas de risco, mas teremos, por exemplo, déficit habitacional, onde nós não teremos espaço para a moradia de todas essas pessoas. Teremos também um grande problema relacionado à oferta de serviços, onde muitos serviços ficarão sobrecarregados devido à grande quantidade de pessoas que moram, portanto, em Fortaleza. Tá ok? Volta comigo para o quadro, vamos lá. Aqui nós podemos observar exatamente esse processo de transição pela qual a população rural e urbana passaram ao longo desses últimos anos. Observe que nós temos exatamente o percentual em 40 de 31% da população urbana frente a 69% da população rural. A partir, portanto, da década de 70, nós vamos perceber que a população urbana ela passará, portanto, a ser predominantemente urbana no Brasil, no país, e nós teremos apenas 44% da população rural. A primeira vez que nós vamos ultrapassar. E aí esses níveis de urbanização eles vão crescendo até chegar à marca em 2010, de acordo com o censo, a marca surpreendente de 84% aproximadamente. Então, por favor, fiquem atentos em relação a isso. Gente, como mostra o gráfico anterior, nós vamos perceber então que entre os anos de 50 e 60, acompanhando o avanço industrial, houve uma intensa urbanização que mudou radicalmente as feições geográficas do país, tais como, por exemplo, as questões das migrações internas, o êxodo de trabalhadores rurais e o crescimento vertiginoso das cidades do Sudeste.
É sempre importante lembrar que o crescimento vertiginoso das cidades do Sudeste, eles estão diretamente associados à forte concentração de indústrias nessa região. Essa forte concentração de indústrias, ela fez naturalmente com que as cidades do Sudeste sofressem um processo mais rápido e acelerado de desenvolvimento urbano. E como vocês podem observar, nós temos aqui exatamente os indicadores nacionais. Observe que o Brasil, de 40 até 2010, ele teve uma evolução muito forte. E aí nós vamos ter por cada região. Observe que a região menos urbanizada do Brasil é a região Nordeste. Gente, ó, cuidado, cuidado, cuidado. É muito comum nós acharmos que a região menos urbanizada do Brasil é o Norte. Mas a menos urbanizada é o Nordeste, segundo dados do IBGE. Então, ó, o Norte tem 73,5% de urbanização. O Nordeste, 73,1%. É muito próximo, evidentemente que é, mas o Nordeste é a região menos urbanizada do Brasil. O Sudeste possui o caráter mais urbano do país, acompanhado do Sul, e em seguida nós temos também o Centro-Oeste, que na ordem, na verdade, nós temos o seguinte: nós temos o Sudeste com maior predomínio urbano, o Centro-Oeste em segundo lugar, o Sul em terceiro, o Norte em quarto e o Nordeste em quinto lugar. Tá ok? Pessoal, é claro que esses níveis de urbanização eles são contestados pelos principais órgãos internacionais, em especial a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Ela define, na verdade, uma área urbana como aquela que apresenta densidade demográfica acima de 150 habitantes por quilômetros quadrados. Pessoal, se nós fôssemos levar em consideração esses dados que são exigidos pela OCDE, perceberíamos que os níveis de urbanização do Brasil seriam muito menores, muito inferiores aos que ele apresenta. Então, ó, isso tudo por quê? Porque os critérios que o Brasil utiliza não são os critérios relativos à densidade demográfica, mas são os critérios administrativos. Dessa maneira, sendo assim, o que é que nós vamos perceber? Pequenas cidades e vilas que sediam municípios são considerados núcleos urbanos, sem necessariamente ser. Então, cuidado com isso, porque isso é muito importante. O Brasil leva em consideração critérios administrativos que não são exatamente os critérios que são apresentados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Beleza, então, só para nós reforçarmos, a urbanização brasileira é considerada tardia, foi realizada de maneira rápida e desorganizada, e nós temos, portanto, o avanço da industrialização e a frenética atração migratória como um dos principais problemas. Pessoal, uma outra característica muito importante é o seguinte, ó, atenção, sempre que um país ele passa por um processo de urbanização, é nada mais natural que aconteça a formação das chamadas redes urbanas. Quando eu falo em rede, você lembra evidentemente da sua rede de dormir, que é um material formado por um entrelaçamento de fios. Quando eu falo do Facebook, por exemplo, eu falo de uma rede social, onde nós temos uma rede de amigos e, consequentemente, um entrelaçamento dessas relações. Quando eu falo numa rede urbana, eu estou falando de um conjunto de cidades que também vão desenvolver e entrelaçar, portanto, aspectos em comuns. Ou seja, a rede urbana é um conjunto de relações que é estabelecido entre os mais diferentes tipos de cidades. E eu te convido para ver o quadro para que nós possamos entender algumas delas. Vamos lá. Então, gente, nós temos o seguinte, nós temos o esquema clássico, que é o esquema que antecede a globalização. Nesse esquema clássico, nós tínhamos a metrópole nacional, metrópole regional, o centro regional, a cidade local e a vila. Observem que existiu uma hierarquia engessada. A vila jamais comercializaria, por exemplo, com a metrópole nacional. Só que no esquema atual, que é o esquema da globalização, o processo de intensificação de trocas, o processo de intensificação de relações, faz hoje em dia com que vilas elas possam, portanto, estabelecer relações com metrópoles nacionais. Ou seja, aquele esquema clássico da rede urbana, ele aos poucos ele foi substituído, portanto, por esse esquema atual. Aqui nós encontramos também a hierarquia urbana do Brasil. Não se esqueçam, que é muito importante, pessoal. Gente,
A hierarquia é a organização das cidades segundo a importância econômica que cada uma delas desempenha. Nós vamos observar que existem cidades, evidentemente, como São Paulo e Rio, que são as mais importantes para o Brasil, e existem cidades como Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, que também são importantes, mas a um nível financeiro menor. É sempre importante entender que a hierarquia é uma organização de patentes. As mais importantes cidades brasileiras, como eu já mencionei, são São Paulo e Rio, que são inclusive chamadas de metrópoles mundiais ou globais. Essas metrópoles mundiais ou globais, ou ainda cidades globais, são cidades que exercem uma influência para além do território brasileiro, ou seja, são cidades que são importantes para muitas partes do mundo. Já as cidades que são importantes apenas para nível nacional, elas serão chamadas de metrópoles nacionais. E existem aquelas cidades que são importantes a nível regional, que são aquelas que ainda não ultrapassaram, portanto, o limite da região em que elas habitam, como, por exemplo, Belém e Goiânia. Belém é uma cidade importante para o norte do Brasil. Goiânia é uma cidade importante para o centro-oeste. Então, são cidades que são metrópoles regionais, mas que, claro, diante do crescimento que elas possam vir a ter ao longo dos próximos anos, elas poderão sair da condição de regional e ser elevada à categoria de metrópole nacional. Tá ok? Volta comigo rapidinho, vamos lá. Gente, aqui nós temos exatamente a legenda onde vocês podem identificar de maneira muito clara cada uma dessas cidades. Observe aqui, vou destacar Fortaleza como a metrópole nacional. Nós temos, por exemplo, aqui Rio de Janeiro e São Paulo como metrópoles globais. Nós temos Porto Alegre como nacional, nós temos Curitiba como nacional. Observe que nós temos Salvador como nacional, nós temos Recife nacional, Brasília nacional. Então, são as principais metrópoles nacionais. Metrópoles regionais, nós temos, portanto, aqui Manaus, que já está quase sendo elevada à categoria de metrópole nacional. Temos, por exemplo, Goiânia, como eu havia mencionado, e a própria cidade de Belém. Então, esse, portanto, é a nossa hierarquia urbana e eu espero que vocês entendam de maneira muito clara isso. Pessoal, uma outra coisa muito importante. Nós falávamos agora de rede urbana e hierarquia urbana. Nós vamos observar que as cidades, à medida que elas vão se desenvolvendo, que elas vão se integrando, é natural que haja uma expansão das cidades, formando o que nós chamamos de conurbação. A conurbação é quando há um entrelaçamento tão forte entre elas que chega a ser inclusive difícil identificarmos o início ou o fim de um determinado município. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui o caso de Cratos, Juazeiro e Barbalha, nós vamos observar que durante muito tempo nós tivemos aqui o chamado Crajubá. O Crajubá era exatamente a junção dessas três cidades. Muito embora nós saibamos que o Crajubá hoje ele foi elevado a uma categoria de região metropolitana. O que eu quero que vocês, na verdade, entendam é que a conurbação é uma integração física dos municípios que fazem muitas vezes com que nós não tenhamos a noção de onde termina e começa cada um deles. Nós vamos perceber, naquela explicação que eu fiz há pouco, que a cidade ela começa a se expandir para os lados de tal forma que ela até mesmo começa a tomar parte do território dos municípios que estão ao seu redor. Isso acontece muito entre Fortaleza, por exemplo, e Maracanaú, Fortaleza e Caucaia, Aquiraz. Então é muito comum nós termos essa integração física que leva, portanto, a ter uma confusão de limites. E aí nós temos o Crajubá como o principal deles. Não se esqueçam também que existem as conurbações de metrópoles, e quando eu tenho uma conurbação de metrópole, eu vou ter o que eu chamo de megalópole. A megalópole é exatamente a conurbação de metrópole. A conurbação é uma integração física entre cidades, como nós acabamos de ver. Só que ali, no exemplo que eu acabei de te mostrar, eu tinha cidades comuns, cidades de pequeno porte. Se eu tiver cidades de grande porte participando desse processo, ao invés, portanto, de ter uma conurbação simples, eu vou ter exatamente uma megalópole. E o principal exemplo que nós temos é a megalópole São Paulo e Rio de Janeiro, que está em processo de formação, onde nós temos, sobretudo, uma grande integração física com a instalação de redes de transportes, com destaque exatamente para os metrôs, as linhas férreas, a indústria aeronáutica e tantas outras que nós poderíamos, portanto, mencionar. Lembrando, a megalópole São Paulo e Rio de Janeiro é a única, portanto, que nós temos no Brasil. E São Paulo, não se esqueçam, São Paulo é a única mega cidade brasileira.
Por que São Paulo é a única megacidade? Porque São Paulo é a única que possui uma população superior a 10 milhões de habitantes. Atenção, megacidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Megalópole é quando eu tenho uma integração física de duas cidades, nesse caso, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá ok, gente? Pessoal, para encerrar de maneira rápida, nós temos aqui uma questão muito interessante que diz o seguinte: a urbanização vertiginosa da sociedade brasileira nas últimas décadas do século XX introduziu no território das cidades um novo significado. As cidades brasileiras, em lugar de progresso e desenvolvimento, passaram a retratar e reproduzir de forma dramática as injustiças e desigualdades da sociedade. Essas desigualdades se apresentam no território das cidades brasileiras sob várias formas. Elas podem ser percebidas, primeiro, ela pode ser percebida na diferença entre as áreas centrais e as periferias das regiões metropolitanas? Com toda certeza. É muito fácil identificar os graus de desigualdade urbana que existe, portanto, entre as áreas centrais e periféricas. Eu posso identificar na ocupação precária dos mangues em contraposição à alta qualidade dos bairros da orla oceânica? Com toda certeza. Nós vamos observar que as áreas de manguezais geralmente são áreas que são ocupadas por pessoas de baixo poder aquisitivo, em contraposição aos grandes edifícios da orla marítima. Eu posso identificar essa desigualdade urbana na eterna linha, muitas vezes carregado de preconceito, que divide o morro e asfalto? Com toda certeza, gente. O morro e o asfalto geralmente são obstáculos muito presentes, portanto, nessa relação urbana brasileira. E o 4 diz: eu posso identificar a desigualdade urbana na divisão entre a porção ilegal rica e com infraestrutura e a legal pobre e com pouco acesso às oportunidades de trabalho, cultura e lazer? Não, não posso. Não posso porque a ocupação dos ricos nem sempre é ilegal e a ocupação dos pobres nem sempre é legal. Existem ocupações ilegais de ambas as partes. Dessa maneira, o item certo é o item C de casa, o item C que é o item que marca 1, 2 e 3 como alternativas corretas. Meus amores, meus queridos, foi um prazer imenso, um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. Desejo bons estudos, o meu abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.